as ruas da cidade, elas não apenas conectam lugares, mas também conectam o passado com o presente. Hoje nós vamos caminhar pelas ruas de Brixton, no bairro de Londres, conversando também sobre as conexões que nós podemos estabelecer entre o escritor Lima Barreto e os tempos que nós vivemos hoje. Para isso, eu estou aqui em companhia do meu amigo Felipe Botelho, que é professor do King's College London, assim como eu, e que vai falar um pouco sobre Lima Barreto para nós hoje aqui. Obrigado, prazer estar aqui com você. Lima Barreto, que nasceu no fim do século XIX, é um escritor que tem sido muito revivido no Brasil hoje. A gente tem visto feiras literárias dedicadas a ele, a gente tem visto uma republicação das obras de Lima Barreto, até muitos estudos acadêmicos acontecendo sobre ele. O que faz esse escritor, que teve sua obra completa publicada nos anos 50, ser tão importante hoje? Como é que a gente pode contextualizar Lima Barreto hoje? Eu acho que principalmente já no final do século XX. Sim. Aí é que a gente começa a ter novas edições da obra dele. Todas as crônicas foram publicadas, todos os contos foram publicados, as grandes editoras começaram a enfocar Lima Barreto novamente. Tem gente escrevendo a biografia de Lima Barreto sobre a questão da raça, ou seja, desde a perspectiva racial. Tem muito a ver com ele ser abertamente um escritor negro e tratar sobre temas que ele considerava na época como uma crítica à sociedade desde a perspectiva de um afro-brasileiro ou de um negro naquele momento. Certo. Bom, Lima Barreto foi um escritor que, de certa forma, foi um escritor bastante marginal no seu tempo. É um escritor que sofreu muitas agruras na vida e a gente está aqui hoje caminhando num bairro também que de certa forma está muito relacionado com uma certa marginalidade de Londres, né? Como é que a gente pode pensar Lima Barreto dentro desse contexto amplo de uma literatura urbana do Rio de Janeiro, pensando também que é um escritor que de certa forma poderia talvez ser chamado de marginal? Excelente pergunta. Acho que historicamente ele vem sendo considerado marginal. Mas eu acho que não é realmente esse o ponto que a gente deve enfocar. Ele na verdade, publicava muito na sua época, talvez não utilizasse o livro ou não fosse tão bem recebido como, digamos, Machado de Assis, que era acadêmico da Academia Brasileira de Letras. Mas ele tinha uma questão com os periódicos, por exemplo, com as revistas, principalmente pelo lado da sátira, que o levava a um público amplo da época. Então, nesse sentido, eu acho difícil a gente conectá-lo exatamente com uma marginalidade. Certo. Por outro lado, a maneira como ele se coloca nesse debate público não era uma maneira hegemônica, era uma maneira de crítica, e muito pelo lado da carnavalização, da sátira, do humor, que o deixava, às vezes, com a imagem de uma literatura um pouco não bem cuidada. Ele não tinha esse lado de criar romances que eram super bem cuidados com a linguagem, mas ele tinha uma preocupação muito maior de se conectar com o público. Conectando um pouco com a sua pergunta anterior, sobre o bairro de Brixton, aqui em Londres, ou uma certa marginalidade, eu conectaria muito mais com a questão da diáspora africana no mundo. E o Lima Barreto, ele de certa forma está conectado com essa diáspora africana. Ele nasceu em 1881, viu a abolição lá no Paço. Falou a palavra sátiras e eu achei isso muito interessante porque está no título do seu livro agora, Sátiras e Outras Subversões, que é uma coletânea de inéditos do Lima Barreto. Como é que é descobrir subitamente 164 novas crônicas de um autor cujas obras completas foram publicadas nos anos 50, quer dizer, até então o que nós achávamos que eram completas? Bom, a obra dele foi editada por um grande historiador, que era também membro da Academia Brasileira de Letras, chamado Francisco de Assis Barbosa. Publicou 17 volumes da obra do Lima Barreto. Ele usava muito a imprensa ilustrada da época, eram revistas ilustradas, que é o único, na verdade, tipo de periódico, de revista que tinha uma circulação nacional. Sim. O Lima Barreto escrevia, obviamente, com o pseudônimo, o nome dele, mas também com pseudônimos, porque ele trabalhava ele era funcionário federal. Você fazendo sátira, atacando o governo, sendo funcionário federal, ele era funcionário do Ministério da Guerra. Lima Barreto publica em várias das revistas, principalmente uma revista chamada Careta,
né, que começou em 1908 e vai até quando a televisão começa a tomar conta dos meios de comunicação no Brasil. A Careta surge como uma das principais divulgadoras da cultura para o território nacional. Algumas notas, alguns textos ele publicava com as iniciais dele, LB. Muitos outros textos que existiam na revista eram duvidosos, ninguém sabia se era ele, se não era ele. O próprio biógrafo Francisco de Assis Barbosa chegou a cogitar que alguns textos fossem do Lima Barreto, mas nunca foi a fundo, porque, não sei, por questões de encontrar arquivos suficientes, se debruçar de maneira adequada, trabalhar com revistas é uma coisa complicada, que hoje em dia melhorou pela questão da digitalização. Então eu fui atrás disso tudo, utilizando tecnologias digitais, né, para lidar com arquivos e já sabendo que existia uma lista de pseudônimos possíveis. E existia também uma outra lista feita pelo Carlos Drummond de Andrade, o poeta, que é uma coisa inusitada, mas ele era um apaixonado por essas revistas que eu acabei de comentar. Isso fez com que ele se tornasse um ótimo decifrador de pseudônimos. Ele conhecia os autores como a palma da mão dele. Então, de certa forma, o Drummond foi para você também um tipo de chave para ingressar nesses... Sim. Ele era tão interessante, tão aficionado, que ele escreveu um dicionário de pseudônimos, mas nunca chegou a ser publicado. Existe um manuscrito que está na Biblioteca Nacional. E eu fui atrás desse manuscrito, encontrei os pseudônimos que ele achava que eram Lima Barreto e fui com essas duas listas, do Assis Barbosa e do Drummond, eu fui tentar encontrar evidências. E o grande lance é que o Drummond estava certo. E não é uma evidência somente, a gente vai encontrando que determinados pseudônimos têm certas recorrências que você consegue comprovar que de fato Lima Barreto estava por trás daquilo ali. Eu queria trazer aqui uma citação recente de uma saudação do Aldir Blanc, um dos maiores compositores e letristas brasileiros, uma saudação à sua publicação. O Aldir Blanc diz literalmente: é preciso saudar com desfiles de ranchos, foguetório e feijoada nas ruas, sem esquecer os acompanhamentos indispensáveis: limão de casa, bate-bate de maracujá, moça branquinha, couve, torresmo e laranjas, o lançamento de sátiras e outras subversões. Ele também lista, bem de uma maneira crítica e bem irônica também, uma série de razões pelas quais nós devemos ainda ler essas crônicas do Lima Barreto hoje, porque elas são atuais. Quais são os temas que o Lima Barreto trata nessas crônicas que você considera atuais para o Brasil hoje? Por exemplo, as confusões políticas da Primeira República, de trocas de governo, às vezes até tentativas de golpe dentro do governo, e ele esculhamba muita gente. Ele mesmo diz, a sátira, o humor, é como matar uma pessoa sem jorrar sangue. Né? Ele dizia isso, o humor tem esse poder de deixar o rei nu. Né? Por outro lado, isso é uma questão que o Brasil hoje em dia viveu e está vivendo, uma questão política complicada e que seria um prato feito para o Lima Barreto, que a gente consegue criar conexões e ver que as politicagens, né, essa política mais baixa, digamos assim, está presente ali também naquele começo de Primeira República e é praticamente uma tradição nossa. O principal livro dele, digamos, o mais famoso, é um livro que ironiza o nacionalismo, né? O Policarpo Quaresma é esse Quixote, digamos assim, que é um patriota, até em inglês foi traduzido como The Patriot, e ele está esculhambando isso. 1911, quando ele publica isso, é o ano em que é escrita a letra do hino nacional brasileiro, e tem toda uma onda nacionalista naquele momento. Além disso, tinha uma coisa de retirar os estrangeiros, muitos eram considerados anarquistas. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele diz, esse nacionalismo não adianta de nada, ele só cria e gera guerras. Isso, né? Fala não só para o Brasil, eu acho, mas fala muito para o contexto que vivemos hoje também na própria Inglaterra e em todos os outros países aqui da Europa e em outras partes do mundo, onde esse reviver de um nacionalismo tem se tornado até em políticas agressivas e violentas, não é mesmo? Exatamente, a gente vê isso acontecendo com a questão da saída do Reino Unido da União Europeia, o aumento de crimes de ódio, né, que acontecem aqui, não só aqui, mas em vários países. E essa voz que o Lima Barreto está levantando naquele momento serve novamente para
criticar esse tipo de argumentos. Esse nacionalismo que é violento, que quer criar barreiras, digamos assim, não faz muito sentido em certas comunidades diaspóricas. A Embaixada Brasileira em Londres vai fazer o lançamento do seu livro e é muito curioso trazer isso para dentro do espaço também diplomático, de certa forma. Eu vou colocar um exemplo aqui. Ele tentou ser parte da Academia Brasileira de Letras 3 vezes. Uma delas nem sequer eles consideraram a candidatura dele, né? Então ele tinha esse objetivo de se tornar um ícone ou uma referência, e você vê muito claramente nos manuscritos de que a obra dele ele queria que fosse perpetuada. A embaixada receber um lançamento como esse, ou até uma editora como a Penguin, ou a Companhia das Letras, receber um autor como esse, é o reconhecimento que talvez ele quisesse já naquela época.